eu, a Dani, a equipe do Criadores de Imagem, a gente pensa que é hora de doar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente acredita. Então é uma grande honra para mim ter vocês aqui, tá? Sintam-se beijados, abraçados, muito obrigado por estarem aqui comigo. Então, gente, sejam muito bem-vindos. A gente já tem uma quantidade boa de pessoas na sala, então a gente vai direto pro trabalho, tá? Vou revisar rapidamente aqui, ó. Então, olha só, ontem nós trabalhamos posição de mão número 1, número 2 e número 3. A posição de número 3, gente, é super importante. Tem muita gente que fica na dúvida, pô, será que eu vou usar mesmo e tal? Mas o que é muito importante lembrar? Ó, situações como essa, contorno de frente, por exemplo, é sempre legal a gente pensar que a tesoura deve ser usada no mesmo sentido que a fibra do cabelo. Então, olha lá, por exemplo, posição de mão número 3 aqui. Sem aquelas coisas de cotovelo torcido, de ficar atrás do cliente, né? Tem umas manobras que parece que a gente inventa, que não faz muito sentido. Então, sempre pensando em estar confortável, em estar desempenhando o nosso melhor, mas cuidando da nossa coluna também. Por quê? Por que é legal falar isso, gente? Hoje existe uma quantidade enorme de profissionais de beleza que sofrem de dor, né? Ou lesão, punho, cotovelo, ombro e a coluna como um todo. Então, né, claro que você não quer engrossar essa estatística, a gente quer estar muito saudável para entregar o nosso melhor para as pessoas e desenvolver uma carreira longa, próspera e livre de dor. E é para isso que eu estou aqui hoje e muito bom que você esteja comigo, tá? Nós vamos treinar posição de mão número 4 e posição de mão número 5. Olha, quando eu dei por ela, o tempo já estava passando. Então ontem eu dei um macete para vocês. Repara que aqui, ó, imagina que tem uma mesa invisível aqui. Vou tentar mostrar ali para vocês de novo. Se você tiver dúvida a respeito da posição de mão número 4, você vai fazer isso aqui, ó. Coloca a tesoura numa mesa, numa superfície plana, e você vai apoiar o seu cotovelo, o seu punho e a mão, procurando deixar a palma da mão mais justa possível, mais baixa possível, e aí você vai articular só o dedão. Muito útil, e eu vou mostrar para você alguns exercícios aqui hoje. Então vou convidar você aí, ó, se você está com sua tesourinha na mão, nós vamos estabelecer um ritmo qualquer. Vou botar uma música pouco conhecida aqui, de uma banda que chama-se Super Combo, e o nome da música é Bonsai. Então vamos estabelecer um ritmozinho aí junto, gente, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe, gente, ó? Desligando esses dedos aqui de baixo e articulando só o dedão. Vou chegar bem pertinho aqui para você enxergar bem, tá? Olha, visto de frente. Percebe como punho, mão e tesoura é uma placa única. Bora comigo, mais um pouquinho, tá? Deixa eu queimar um segundinho. Gente, ó, e quem tem dúvida, não está dentro da tesoura. Ó. Que bom que você está aqui comigo. Bora. Gente, é isso. A gente vai usar isso muito, 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 muito mesmo. Então, quando você associa aqui, ó, 1, 2, 3, 4... A gente vai treinar agora a posição de mão número 5. A minha palma está voltada para você, né? O objetivo é colocar a tesoura como se eu estivesse equilibrando ela na mão, tá? Então a tesoura fica de frente para a minha palma e sem as dobras de punho, tá, gente? Muito perigosas para cortadores. Então estejam atentos com isso, ó. Isso aqui sempre alinhado, como se eu tivesse um pente fixo aqui, ó. Tudo bem se eu dobrar um pouquinho, mas não dobrar muito, tá? Isso é bastante importante. Então, gente, olha só. Eu tô com ela segurado só aqui, ó. Nos 3 dedos, eu dobro ela de forma que ela fique, ó, com os manípulos em pés na minha palma da mão. Repara, então, ó, que o punho e a tesoura fazem uma curva para dentro. Então, para pensar o quão frequente isso é, né? Sempre que o meu cliente estiver aqui, ó, que eu precisar cortar nessa direção, eu vou usar a posição de mão número 5, ao invés de fazer aquelas dobras estranhas ou virar o meu corpo inteiro, tá? Então, ó, vamos lá.
até aqui todo mundo vai. E aí vem a parte que assusta um pouco, mas eu garanto para você que a sua mãozinha é igual a de todo mundo, você vai aprender também. Olha, o dedão fica sobre o manípulo, ou seja, o dedo anular e o dedão vêm pelo mesmo lado. Tá? No Brasil faz-se muito isso aqui, ó. Repara que quando você faz isso, as lâminas se abrem. Então a tesoura perde muita performance, né? Então vamos lá, ó. Coloquei o dedão por sobre a lâmina. Deixa eu só abrir um pouquinho, melhorar essa visão aqui pra mim, agora sim. E ó, no começo você vai sentir pouca firmeza, vai conseguir abrir pouquinho. E depois isso vai ficar natural pra você, tá? Só recapitulando, o dedão por cima, ó. Ou seja, você vai puxar a tesoura com esse gordinho aqui do dedo polegar, ó. Tá vendo? É engraçadinho mesmo, né? Mas vale muito a pena. Você vai estar muito confortável trabalhando dessa forma. Então, ó, nós vamos fazer isso aqui também, tá? Eu vou aproveitar para fazer no exercício de número 5 aquilo que nós fizemos ontem. Então, espero que você tenha estado comigo ontem também, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Abraço a tesoura. Passo o pente bem na pontinha, giro e devolvo. 1, 2, 3, abraço a tesoura, ou giro, tá? Se você gira, tudo bem também. Pego o pente bem na pontinha, giro e devolvo. Opa, 5. 1, 2, 3, abraço, seguro o pente na pontinha, giro e devolvo. 2, 3, abraço. Pego o pente bem na pontinha, giro e devolvo. Giro, devolvo. 1, 2, 3. Abraço, giro e devolvo. Gente, ó, então não se assuste, se você não conseguiu, não tem problema, a gente vai chegar lá juntinhos. Beleza? Ó, hoje nós temos 2 temas. Nós vamos falar de franja. E eu tenho a Dani, por exemplo, me mandou uma pergunta, falou de uma franja em diagonal que ela teve um problema essa semana. Vamos falar sobre isso. Escreve aí, tá? Você tem alguma questão com franja que seja mais difícil? E a gente vai falar de uma coisa que eu adoro, que é de perímetros em cabelos curtos. Então, olha só, eu tô aqui sem nenhuma presilha também, porque o meu material ficou preso no salão. Então, ó, eu vou umedecer essa boneca um pouquinho. E já vamos começar logo pela franja, de um jeito muito simples e eu espero que faça sentido para você. Gente, com relação à franja, cabelo crespo, cabelo de cachorro, crina de cavalo, cabelo bem fininho, cabelo bem grossão, aquilo que você precisa saber para cortar bem o cabelo, você precisa entender o conceito de linha, graduação e camada. O que é mais importante compreender? Que quando eu trabalho linha, eu tiro o peso da raiz e lanço volume e expansão na base, na parte de baixo do cabelo. E muitas vezes não é isso que a gente quer, especialmente quando a franja é reta. Então você imagina o seguinte, um cabelo sem volume aqui, bem cheio, vai ficar parecendo uma aba de boné. Para esses casos a gente pode graduar, mas isso é papo para daqui a pouquinho. Então, independente da franja que a gente esteja pensando, vamos pensar aqui numa franja, ó, na linha dos lábios e sutilmente curva, dessa forma, tá? Então vamos começar como que a gente faria isso. Ó, como que eu vou fazer isso normalmente? No salão, vou procurar estar de frente para o cliente, tá? Para que eu possa enxergar e ter uma noção clara de simetria. O que é muito importante na técnica do criador, a gente está falando nisso o tempo todinho, que você também não incline a sua cabeça, porque isso interfere na posição dos seus labirintos e vai tornar mais difícil você conseguir avaliar se esse cabelo está reto ou não. Então eu vou ficar um pouquinho de lado para que você veja melhor e eu vou fazer isso aqui, ó. Então imagine que eu estou bem de frente para ela, tá? Ó, vou fazer exatamente como eu faria num cliente no salão. Eu usei a tesoura para levantar esse cabelo, usei o pente, que é a minha melhor ferramenta, para organizar esse cabelo. Então, ó, não importa o quão treinada sejam as suas mãos, você nunca vai conseguir segurar os fios tão organizadinhos dessa forma aqui. E agora o grande desafio é o seguinte, esquece o cabelo e pensa só no pente. Eu tenho a régua perfeita aqui, ó. Então tudo que eu preciso, olha lá a posição de mão número 5, por exemplo, ó. Eu preciso cortar esse cabelo pensando no pente e não
no cabelo. Repara que a distância da linha de corte e do pente é regular, tá vendo? Quando isso acontece, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Então para pensar o seguinte, o que você precisa é ter essa... Gente, eu não consigo ler tantos comentários, tá? Você percebe como de arrancada eu tenho uma linha de boa qualidade? Então é isso que vai acontecer com você também, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou arredondar ela sutilmente aqui e lá. Então vou fazer esse ladinho primeiro, por exemplo. Olha lá. Tá vendo, gente? Então a questão principal, muitos de nós, a gente está não usando a ferramenta mais importante do nosso case, que é o pente. Então, ó, dessa vez eu deixei um pouquinho mais de espaço para eu fazer isso aqui, ó, sem tremer a mãozinha. Você percebe? Eu vou desenhar a linha que eu gostaria, a linha que eu quero, a linha que eu desejo, sem pressa. Quanto menos a mão treme, mais qualidade aparece. Ah, eu ainda tenho um dentinho aqui, vou tirar. Sem pressa, tranquilão. Ah. Então, gente, parem para pensar o seguinte. A gente vem trabalhando, muitos de nós, durante muitos anos, usando a mãozinha alegre, né? E aí, por esse motivo mesmo, quando eu preciso manter a minha mão firme, o meu cérebro e a minha mão não têm essa qualidade de comunicação como deveria. Então, pensem nisso, tá? Quanto menos eu tremo a mão, mais qualidade de linha tende a aparecer. Depois de seco esse cabelo, aí a gente vai liberar o nosso toque, procurar todos os fiozinhos, tudo bem, para a parte seca, tá? Muito importante, porque a gente precisa ganhar dinheiro também. Eu não tenho 2 horas para cortar um cabelo, né? A gente tem 15, 20 minutinhos, então vamos direto ao ponto. Olha, do ladinho de cá, mesma história. Vou pegar esse cabelo, vou utilizar o pente, vou usar a parte fina do pente. E agora o meu desafio é copiar isso que eu estou vendo aqui. Então, que Nossa Senhora da Simetria me ajude nesse momento, para eu não passar vergonha aqui com vocês. Tá vendo, gente? Ó, o fato de eu estar de frente aumentam as minhas chances. E quando a gente para pensar que a gente faz coisas desse tipo aqui, né? A chance disso dar certo é muito menor, tá? Então, sempre que eu torço o meu quadril, que eu torço a minha coluna, ou que eu inclino a minha cabeça, eu estou me sabotando. Não quer dizer que isso é impossível, mas vai ser muito mais difícil alcançar um resultado legal, tá? Então, olhe de frente. Você vê que, né, ó, rapidamente eu tenho uma certa unidade de medida. Agora, o que é importante a gente lembrar? Vou entregar para vocês um outro conceito. Os nossos alunos de criadores de imagem sabem exatamente o que eu estou falando, sobre o ponto de máxima expansão. A regra diz o seguinte, ó, aonde esse cabelinho aqui termina, o cabelo mais alto de um painel, aonde ele termina, é como se a gente estivesse pedindo para o cabelo assim, ó, pô, faz uma coisa para mim, abaixa muito aqui, ganha muito volume na base. É isso que você quer para esse cabelo? Lembra, ele vai ficar baixo na raiz e gorducho bem na extremidade, no perímetro. Se não é isso que você quer, você pode fazer simplesmente assim, ó. Não, eu gostaria que ele ganhasse volume até a linha do nariz, por exemplo, e a partir do nariz ele chanfrasse, ele abraçasse o rosto. Então olha que fácil esse jeito de pensar. Eu vou pegar o fiozinho mais alto desse painel e vou cortar aqui, ó, na linha do nariz, que é onde eu quero que ele se expanda. E a partir daqui eu quero que ele abaixe. Então a gente vai graduar ele daqui. E aí, ó, eu vou aproveitar e trabalhar um outro conceito com você. Quando eu faço isso aqui, ó, esse é o novo ponto de máxima expansão que eu acabei de criar. Vou virar ela um pouquinho assim, acho que você vai ver melhor ainda. Percebe só para você entender, ó. Eu peguei o fiozinho aqui de cima e cortei na altura do nariz. Agora eu tenho um novo ponto A, o início do meu acidente. Pode ser linha, pode ser graduação, pode ser camada. Só existe isso, tá, gente? Só tem essas 3 opções. Então, ó, agora eu tenho um novo ponto A, que é esse aqui. Então, eu não quero perder comprimento, certo? O meu ponto B já está definido. O meu ponto A, eu vou tirar a partir dali. Agora, olha só, eu estou trabalhando para cima. A minha pergunta é, que técnica eu estou utilizando aqui? Graduação ou camada? Fala para mim. Que técnica é essa? Especialmente os criadores, hein? Quem errar,
A próxima vez que eu encontrar, espero que seja muito breve, porque isso vai passar, essa loucura toda, vou puxar a orelha de vocês. Quem não acertar essa pergunta. Que técnica eu acabei de usar aqui? Graduação ou camada? Ó, espero que você não esteja falando camada, tá? Por favor. Eu estou graduando. Como que eu estou graduando? Pô, Renato, como você está graduando, você está puxando para cima? Simples, gente. Ó, se o meu ponto A é mais longo que o B, isso aqui fica claro pra gente, né? Percebe como o meu ponto A, o cabelo de cima, é mais longo que o de baixo? Ó, quando eu desço, se ele não cobre, é uma graduação. Se o meu ponto A cobre total, é linha. Se não cobre, é graduação. Simples assim, tá? E agora eu vou usar, ó, eu vou baixar um pouquinho, porque eu sou baixinho, eu ainda não cresci. E eu vou usar esse mesmo guia agora para fazer toda a franja por esse novo guia. E eu espero que você consiga ver ali, ó. Então, sempre, gente, no guia. Olha lá que moleza. Os guias muito visíveis. Eu venho só girando, pivotando. Por exemplo, o pivô seria uma opção muito boa, né? Para fazer essa franja. E aí, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos falar sobre perímetro em cabelos curtos, né? E a presença do véu, que é uma coisa que eu adoro. Quem trabalha comigo sabe que eu uso com muita frequência. Então, ó, agora você já vai ver, quando esse cabelo começar a secar, como claramente o volume passa a estar no nariz, como eu falei, tá? Não tem mágica nenhuma, gente. É ciência, é resposta física do cabelo. Olha lá. Para onde veio o bojo? Vou mostrar ela um pouquinho de lado. Olha só como o bojo vem até o nariz e a partir do nariz ele abraça essa cabeça, tá? Moleza? Quando ela for secando, você vai ver o efeito bacana que isso traz. Ó, eu não tenho presilhas, como eu falei pra você, mas isso não impede da gente ter esses momentinhos aqui juntos, né? Então, gente, ó, pra gente falar de um tipo de perímetro, aí, essa franja, depois eu posso destruir ela, tá? Posso fazer umas camadas nessa franja pra gente perceber o quanto é verdade que camadas tiram volume. Camadas tiram volume, não dão volume, tá? Então você vai ver como essa franja pode ficar muito magrinha, colada na cabeça, pensando em volume. Então, ó, eu não estou pensando em corte de cabelo específico, vocês sabem, quem já trabalha comigo sabe que eu penso em sequência de exercícios. Nós vamos fazer aqui, ó, camadas regulares, horizontais. Então imaginemos, gente, com o mesmo raciocínio, tá? Aonde eu quero o meu ponto de máxima expansão? Aonde eu quero que esse cabelo ganhe um certo volume? Aqui, ó, na parte mais alta da sobrancelha. Então eu vou pegar o meu ponto A e colocar aqui na parte mais alta da sobrancelha. Simples assim. Agora eu já tenho um guia. Então vamos fazer por esse guia aqui, ó. Eu vou pegar todo esse painel e cortar aonde você me viu marcar. E para fazer camadas regulares, então olha só que delícia. Você está vendo essa linha bem dura que faz com que muita gente se arrepie? Não precisa ter medo nenhum. Olha só que bacana. Eu vou pegar agora, ó, a seção de número 2, um pouquinho abaixo dela, e cortar ela na posição 1, usando o mesmo guia. Esse guia aqui, ó, que eu espero que você esteja vendo bem, tá? Então eu trouxe ela para a altura da seção 1 e recortei sobre o mesmo guia. Agora eu vou pegar a seção de número 3 e vou elevar um pouquinho, vou cortar ele na altura da seção número 2. Então um pouquinho mais baixo do que eu cortei a primeira. Olha só que tranquilo. Eu vou pegar o número 4 e trazer até a posição de número 3, ou seja, vou subir sempre um pouquinho. E é isso que a gente chama de next to the previous, ou a próxima na anterior, né? Então, ó, só para recapitular, eu corto a 4 na posição 3, eu corto a 5 na posição 4. E olha só que bacana, como mesmo cortando horizontal, como você não vê nenhuma marca, como ele desce preciso. Ah, Renato, mas eu ainda estou vendo um pezinho aqui. Claro, essa eu cortei a 90, cortei na horizontal, e a gente sabe a regra, né? Se você tiver peso na primeira sessão, tudo que você precisa fazer é pegar a primeira sessão novamente e elevar um pouquinho mais do que ela foi cortada. Então vamos usar um mínimo de elevação maior e vou tirar, ó, meio centímetro, menos que isso ainda. Você viu quanto eu tirei? E olha só agora como essa linha desaparece por completo, sem ter que virar o cabeção e sair pulando
picando igual um doido, ou usar desfiadeira, né, que eu já expliquei porque eu sou tão contra, especialmente para profissionais brasileiros, profissionais latinos. Tá, gente? Nada de desfiadeira. Vamos fazer na moral. Então, olha só. Tudo isso aqui, ó, é véu. E eu espero que você comece a matar a charada. Muitos alunos nossos reclamam assim, poxa, Renato, eu tenho problema em fazer costeletinha. Por quê? Muitas vezes o cliente tem um redemoinho, ele tem menor densidade nessa região, e você pega e tenta desenhar o perímetro antes de fazer a parte média. Você está se arriscando muito. E eu já vi grandes profissionais, tá? Já vi gente muito boa cair nessa hora. Então, gente, ó, não tem por que você correr esse risco. Então, você imagina, ó, eu estabeleci camadas regulares nas laterais. Outra coisa, ontem nós falamos sobre cross-check, ou conferência em X, né? Será que isso aqui que eu cortei tá certo? Será que isso tem boa qualidade? O que nós fizemos? Cortamos na horizontal. Então, a gente vai checar na vertical. Vamos ver que tipo de trabalho eu fiz aqui, ó. Olha só que linha bonitinha. Percebe? O cross-check não mente, gente. Se você percebe que a linha está contínua, olha só, ela tem qualidade, tá tudo certo. Então nós sabemos que esse cabelo vai responder bem, que ele vai funcionar bem no dia a dia, que o seu cliente vai secar ele com muita facilidade, tá? Maravilha! Isso aqui agora, ó, eu já vou considerar véu. Então o que eu vou fazer com esse véu? Imagina que eu quero, por exemplo, uma costeletinha bem definida aqui, ó. Eu simplesmente vou desenhar no perímetro, e a regra é a mesma, tá, gente? Quanto menos a tesoura vibra, mais precisão você vai ter. Pensa naquilo, tá? Ó, gente, eu tô de ladinho para favorecer você. Eu estaria aqui, ó, olhando de frente, tá? Então, super importante, tá? Vou chegar um pouquinho mais de longe, e talvez isso vai ajudar você. Ó, de frente, isso vai me ajudar a aliviar, avaliar se eu estou indo bem ou se não, e respeitando a minha coluna também, né? Então, ó, eu vou desenhar sem ficar movendo a tesoura, tá, gente? Sem fazer bolinha, sem fazer retração e excesso de cotovelo, e muito menos sem mão maluca, tá? Mão contínua, linhas contínuas. Então, observa lá sem tremer. Eu costumo falar algo para os meus alunos, e espero que isso faça sentido para você. Eu sempre falo o seguinte, ó, corta e fica, corta e fica, corta e fica. Olha só como agora eu tenho densidade suficiente, e quem já trabalhou com bonecas sabe, elas são maravilhosas, eu adoro, porque elas não reclamam, posso fazer tudo que eu quiser. A questão é que o jeito que o cabelo é implantado não é legal, né? Ainda assim, repara, eu tenho agora uma costeleta densa. Só que você vai dizer, poxa, Renato, mas está pesado demais. Claro que está pesado demais. Por quê? Nesse painel eu tenho camada e nesse painel eu tenho linha. Então, olha, eu tanto posso ligar tecnicamente, vou mostrar um pedacinho para você, tá? Por exemplo, Renato, ó, gostei do perímetro, agora eu quero fazer camadas na parte de baixo também. Olha o que eu faria. Esse aqui passa a ser meu ponto B, é perímetro, é sagrado, então só vou ligar com o ponto A de cima, ó. Percebe? Agora aqui também tem camada, vamos fazer do ladinho. Aqui também tem camada. E olha só agora como já não há aquela percepção de ruptura, como se fosse um painel que sai de uma forma e chega de outra forma inesperada. Então muitos de nós, gente, a gente vai enfrentar esse problema, tá? O cliente tem pouco cabelo nessa região, ou tem um lado diferente do outro, as orelhas têm posição diferente, ou ela tem menos cabelo. Então, para que correr o risco? Deixa uma base densa para você poder desenhar como você quiser, tá? Então, ó, nesse caso aqui, como a boneca não tem tanta densidade assim, eu vou preferir só diminuir a densidade e criar uma mistura entre esses painéis sem usar a mesma técnica. Então, aqui eu vou manter com linha, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Vou elevar o cabelo. E vocês sabem, elevação é o contrário de peso. Sempre que eu achar que uma seção está pesada, ó, o simples fato de eu elevar essa seção já vai me gerar uma certa transparência. E eu vou usar, ó, Deep Cutting. Percebe? Nada de mão maluca. Calma. Estou cortando rigorosamente no mesmo sentido do fio. Opa! Olha como ele já começa a gerar uma transparência. E aí, gente, você que está em casa,
Você que já está de olho na sua mãezinha ou na sua esposa, pensando assim, vou cortar esse cabelo dela, lembra disso, sem pressa. Quanto menos a mão treme, melhores resultados você vai ter. Eu te garanto, faz o teste e depois você me diz. Por exemplo, aqui eu já gosto muito, aqui ainda está pesado para mim. Para você não? Ótimo! É bom a gente ter confiança, gente, naquilo que a gente vê, tá? Repara que isso é que garante uma... Isso é o motivo pelo qual o cliente procura a Daniela e não o Renato, o Pedro e não o Paulo, tá? Aquilo que você enxerga. Então confia nisso. Se você não gosta, mexe. Olha só agora. Então, gente, isso que eu estou explicando aqui, você pode usar o mesmo conceito num cabelo crespo, num cabelo cheio, num cabelo fino, num cabelo grossíssimo, tá? Fica sussa. Se você entende o princípio. Muitos de nós, a gente está assim, ó, com a cabecinha na caixa. A gente faz o perímetro, sobe com camadas ou graduação e termina o corte. E aí eu penso, puxa, depois que o cabelo está todo pronto, você vê a pessoa revisando o perímetro e às vezes perdeu aquela característica especial que a gente estava buscando, tá? Ó, nesse meio tempo tem um calor aqui do caceta e eu não quis deixar o ar ligado por causa do barulho. A franja já vai ter secado um pouquinho. Então, gente, ó, quem já trabalhou comigo sabe, mesmo que eu faça um corte muito maluco, que uma coisa não converse com outra, quando um painel é bem cortado, ele funciona. O cabelo é grato, quando a gente respeita o cabelo nos respeita também. Então repara, eu fiz uma coisa que não conecta com o outro, mas olha só como ele já começa a ficar divertido, tá? Por exemplo, eu vou só ligar esse restinho aqui, ó. Vou ligar essa lateralzinha com a franja, e muito embora não tenha sido pensado para isso, ele já começa a ficar gostoso, já começa a ficar divertido. Ó, e eu espero que agora, com um pouquinho mais de expansão desse cabelo já seco, que você possa perceber que é verdade aquilo que eu falei para você. Como que eu sei que essa franja vai ficar mais volumosa na altura do nariz? Porque é científico, tá? Olha, isso aqui é meu ponto de máxima expansão. É aqui que eu escolhi o lugar onde ele vai avolumar, ó. Então, eu vou mostrar bem de pertinho, na esperança de que você consiga ver. Dá um joinha aí pra mim. Primeiro, se faz sentido, né, isso que eu estou propondo para vocês. E se vocês curtem. Sônia, um beijão, querida. Obrigado. Ó, percebe? Agora vamos brincar de uma coisa aqui. Ai, Renato, puxa, mas eu queria tirar volume dessa franja, né? Eu não quero ponto de máxima expansão. E o jeito que a gente tem de tirar volume é fazer camada. Então, ó, eu vou estabelecer um ponto ainda mais alto, tá? Então, vamos trazer aqui, ó, pro septo. Percebe? Estou tirando mais dedinho e meio. E agora, eu vou trabalhar esse cabelo pro alto. Então, eu estou mantendo B, igual nós falamos, tá? A gente não quer perder comprimento. E aí, eu só vou encurtar um pouquinho A. Gente, o que é importante a gente entender? Quando que um cabelo começa a ser camada e não graduação? Esqueçam momentaneamente, não quer dizer que esteja errado, tá? Mas no Criadores, quem já fez sabe que a gente não usa o sistema numérico. Para mim, não faz a menor diferença se é 87 graus, 72, 35, 37. Aliás, quem usa o sistema numérico parece que só existe 45, 15, 90, né? Então eu nunca vi ninguém colocar um transferidor para dizer, não, é 50 graus, 48. Então se liga nisso. Ó, quando o fiozinho de cima é igual a B, vamos ver como é que nós estamos aqui, ou menor, que é esse caso aqui, ó, nós temos camada. É camada que acabou de acontecer aqui. E eu não sei, gente, se vocês vão conseguir ver, mas olha só agora, eu vou mostrar bem de pertinho como o meu ponto de máxima expansão veio aqui para cima. Então, ó, a franja cola nessa cabeça. O jeito que eu gosto de trabalhar com franjas assimétricas, ou dessas que abrem, né, é você simplesmente utilizar o conceito do curto empurra longo. Então, quer ver? Vamos pensar na seguinte, ó, já que esse lado está mais curtinho, vamos pensar o seguinte, que essa cliente ela quer usar assim, ó. Porque repara que ele até já fica, tá? Ele até já fica. Só que essa cliente vai passar o dia assim, ó.
tirando o cabelo do rosto, porque como os fios estão do mesmo tamanho, ele tende a pesar, ele tende a voltar para o rosto. Então uma coisa que eu posso ajudar essa cliente é deixar fios mais curtos desse lado, ganhando comprimento para esse lado, para o cabelo ajudar a ficar dessa forma. Lembrando essa regra que eu adoraria ter sido eu a inventar, mas não é o caso, que diz, o fio mais curto empurra o fio mais longo. Então para isso, nós vamos simplesmente fazer isso aqui, gente, ó. E isso, de novo, tá? Você pode usar em cabelo crespo, pode usar em crina de cavalo, pode usar em poodle. Fique à vontade. Vamos pensar assim, ó, a partir de onde eu quero esse cabelo curto, por exemplo, aqui, ó, saindo dos olhos, tá? Porque na boneca, ó, com essa linha de implante, eu não posso fazer muito alto, que ele vai arrepiar muito, eu vou passar vergonha aqui com vocês. Então eu vou trazer aqui, ó, dos olhos, tá? Vamos ver se é esse comprimento mesmo que eu quero. Ó, dos olhos. Eu vou fazer disso uma seção estacionária e vou trazer todas no mesmo lugar. Olha que moleza. Ó, vou cortar todas no mesmo lugar, tá? Então, ó, 3. Lembra que ontem nós trabalhamos também Power Sectioning, que é usar o pente de forma a você ter seções limpas assim, ó, olha só que delícia. Outra coisa que nós trabalhamos. Então, gente, se você não viu a live de quarta, corre atrás, tá? Vai pro YouTube, pede para... escreve lá no perfil do Criador de Imagem, pedindo para assistir essa live, que a gente vai conceder acesso. E aí, quem sabe, você aproveita essa quarentena que a gente está enfrentando, que é chatíssima, para você tirar algumas dúvidas, desmistificar alguma coisa que você, sei lá, crenças que a gente tinha, né? Tá vendo, gente? Eu cortei todas no mesmo lugar. Não tem truque, tá? Óbvio, não precisa ser especialista. A distância daqui até aqui é muito menor do que daqui até lá. Então, ó, eu tenho fios... Ó, ele sai curtinho a região dos olhos e vem ganhando peso e comprimento para o lado direito. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso específico. E olha só o tipo de caimento que ele me dá. Não é maneiro? Percebe, gente? Então, é assim, ó, óbvio, eu não posso, eu tenho uma limitação também de 1 hora, né, pelo Insta, eu não posso ficar assim, mas isso aqui praticamente não tem limite, você pode usar isso em qualquer situação, tá? Ó, como eu falei pra vocês, eu não penso em corte de cabelo, eu penso em exercício. Agora eu vou ligar um pouco daquele curtinho que eu fiz aqui. E se eu precisasse conectar esse pedacinho aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 opções. Eu posso ligar com esse de baixo, quer ver que seria algo assim, ó, utilizando meu guia da parte de baixo como referência e cortando ele aqui. Eu acho que ele vai ficar curto. Ou eu posso sobrepor. A gente chama isso de undercut, né? Então quando a parte de cima é maior que é de baixo. E olha só que delícia, sem conexão nenhuma, isso vai ser assunto para um outro dia, mas olha só que tranquilo, ó, desde que a sessão seja fina e que você esteja enxergando o guia, como nós combinamos ontem, nada de ficar penteando 500 vezes e depois vir já assim, ó, não, espera, primeiro você enxerga o guia, ó, primeiro eu enxergo o guia e depois eu seguro já para cortar, tá? Então olha só que moleza. Você está vendo comigo, a gente está construindo aqui em tempo real. O cabelo está seco, eu não tenho presilhas, ainda assim, olha só, que sensacional que ele vai ficando. Tá, gente? Então, se você entende o funcionamento, você fica livre para criar. E esse é o lance, é não ser um papagaio que atua sempre da mesma forma. Não aprendi um corte, eu detesto que meus alunos aprendam um corte, eu quero que eles entendam a técnica, tá? Linha. Derruba o volume lá para a base. Graduação, eu escolho aonde esse cabelo vai criar bojo. E camada, quando eu faço com que ele abrace a cabeça e distribua o volume sem bojo. Simples assim. Se eu falar para você que isso é tudo o que existe. Isso é tudo que existe. Ó, eu trabalho há 27 anos, faz 22 anos pelo menos que eu pesquiso isso, e eu adoraria que alguém me mostrasse alguma coisa que não fosse linha, graduação e camada. E é tão simples que aí as pessoas ficam assim, ah não, minha tesoura tem luzinha, eu corto assim, eu rasgo, eu corto de cabeça para baixo. Gente, menos purpurina, mais verdade, pra gente entender e pra gente compartilhar aquilo que a gente sabe, tá? Porque senão... eu imagino que isso já possa ter acontecido contigo, você fica achando que existem os eleitos, aqueles que são bons pra cacete, e existe você. E ao contrário, gente, a gente está construindo isso junto, tá?
Então, se você gosta dessa área, se você está afim de servir o outro, se você honra a confiança que seu cliente tem em você, seja bem-vindo. A gente precisa de gente igual você, tá? Muito, muito bem. Eu aposto que você vai fazer isso muito bem. Bom, para esse lado aqui, ó, alguém me pediu também sobre camadas expandidas, camadas aumentadas. Então, ó, e se nós fizéssemos isso aqui? Quer ver? Gente, ó, espero que vocês gostem disso que eu estou fazendo, porque lembra, antes de ontem, eu já comecei a cortar essa boneca, então não havia um plano. E é muito legal quando você vê, cara, que incrível, funciona. Quando eu entendo a técnica, quando eu respeito as linhas, quando eu respeito guias, mesmo que eu faça um corte muito doido, em que uma parte não converse com a outra, ainda assim o resultado vai ser sensacional. O que é camadas aumentadas? Quando o fiozinho de cima é menor que o de baixo. Então, sempre que isso acontece, a gente chama de camadas aumentadas. Olha que fácil. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui está meu A. Olha, espero que você consiga ver. Desde que eu amplie essa linha, ele já vai cair como camadas aumentadas. Olha só, eu fiz um B bem mais longo e subi para A. E vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se isso vai ficar doido demais. Não, pode ser assim, sim. Ó, eu vou fazer então esse lado com camadas aumentadas, depois a gente pira algum perímetro interessante para esse lado. Pode ser assim? Ó, vou baixar ele um pouquinho e vou fazer aqui de frente para você, que aí você vai ver muito bem. Olha só, vou pegar a minha segunda seção, puxar ela para cima, ao invés de ficar aqui todo torto, ó, sem pressa, gente, sem ansiedade. Primeiro enxerga o guia. Vamos ver, cadê ele? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, primeiro eu enxergo o guia. Quando eu me enxergo, eu seguro e corto. Quanto mais firme a mão fica, mais qualidade vai aparecer. Vocês estão percebendo, gente, que naturalmente eu estou deixando o véu aqui, ó. Ó. De novo, o princípio do véu. Para que fazer o perímetro agora que a boneca, né, não está preparada? Eu não estou ali com o meu rosto ali pertinho. E lembra, gente, perímetro é a parte mais importante, é perigoso eu falar, mas é uma das partes mais importantes, sabe por quê? Quando a gente está lidando com cabeleireiros, as pessoas sabem se tem marca, se a ideia é boa, se ela foi ousada, enfim, essas loucuras nossas. Mais um perímetro, qualquer cliente consegue avaliar e dizer, nossa, esse cabelo está torto, esse cabelo está frágil ali, entendeu? Então não caia nesse conto. Então, olha só, saí com o cabelo bem curto aqui e fui deixando ele longo. Ó. O fato de eu ter feito seções finas e sempre com guias visíveis, olha lá o que acontece. Já cai lindo igual, não tem marcas. Então, gente, esse é o segredo, tá? Se você nunca estudou comigo, você pensa assim, pô, legal, Renato e tal. Gente, é isso que eu faço. E, olha, fazendo isso, eu fui convidado para 18 países, sendo recebido como autoridade. Eu viajei o mundo inteiro, pude trabalhar com gente muito legal e é isso que eu desejo para você, tá? Para que o profissional brasileiro seja respeitado como a gente merece. Nós temos um mercado gigantesco, a gente é um povo maravilhoso, acolhedor, é incrível, criativo, carinhoso. Então por que a gente não está lá em cima? Entendeu? Tá? Pensa nisso aí. Maravilha, olha só, agora eu tenho camadas aumentadas desse lado e eu preciso de um perímetro. O que você visualiza aqui? O que você quiser. Eu quero aqui, quero aqui, quero aqui, quero de pontinho, quero redondo, você que manda, tá? Mas para ele não ficar muito doido e se achar que eu estou criativo demais, eu vou fazer uma simetria leve, algo assim, um pouquinho abaixo do maxilar. E olha só agora, para que correr o risco, aquilo que eu falei antes, quantos de nós já não acabou um corte de cabelo e pensou, puxa, devia ter deixado mais denso aqui, agora eu não tenho densidade para um perímetro. Olha que moleza. Quadril no lugar, cabeça reta. Hoje uma cliente me escreveu perguntando se ia falar sobre posições de trabalho. A regra de ouro é o seguinte, ó, quadril, coluna e cabeça são uma peça única. Então tudo bem, você pode até virar de vez em quando, mas evita fazer isso todos os dias, o tempo todo, tá? Então, ó, nesse caso, quadril, coluna e cabeça retos. Ó, de novo, vou utilizar o pente como régua, que é a ferramenta mais importante que eu tenho. Ó, tá vendo? Eu coloco o pente como eu quero o resultado final. E aí nada de mão maluca. Mão muito precisa. Tá vendo? Sem tremer. Quanto menos eu tremo, mais qualidade aparece. E a mesma coisa acontece aqui, né? Você fala, poxa, Renato, mas você deixou muito leve na parte de cima
E essa linha é super sólida. Ele está pesado, né? O brasileiro adora dizer pesado, pesado. Que pesado, que nada, pesado nada. Perca esse medo. Olha só, nós temos camada no painel de cima e linha no painel de baixo. Linha é peso. Então é natural que seja pesado. Lembra, nós temos duas formas de resolver isso. Eu posso trabalhar a camada aqui também, que eu não faria, porque ele vai ficar leve demais. Ou eu posso só diminuir a densidade, que vai ser a minha opção. Vou elevar um pouco esse painelzinho e vou usar cortes, um do ladinho do outro, no mesmo sentido do fio. Olha só, estou usando toda a lâmina. E quando a gente faz isso, é chamado de deep cutting, ou corte profundo. Olha só a mágica que acontece. Sem marca, sem escova, muito de verdade. Olha, o cabelo já começa a se comunicar. Eu dei sorte, para mim, já rolou na primeira. E agora, o que eu não gosto? Desse dente aqui. Então, e você gosta? Deixa. E você não gosta? Não deixa. Então, é isso que eu falo, gente. Quando você entende a técnica, você fica livre para interpretar de acordo com o seu gosto. E seu gosto não pode estar errado. É isso que garante a especialidade do nosso trabalho. Por isso que eu detesto regrinhas do tipo rosto redondo não pode usar franja. A primeira coisa que eu vou fazer é meter uma franja lá. Tá? Desde que você observe a pessoa de verdade, adeque. E é essa característica que gera uma dimensão artística para o nosso trabalho. Por isso que o Renato é diferente do Pedro, que é diferente do Marcelo. Então é sensacional, gente. Tá? Confiem. Ó, eu não gosto desse dente, então eu vou tirar. Simples assim. Vamos lá. Vou tirar esse dentinho aqui. Um jeito simples de fazer isso, pensando em A e B. Ó, eu vou simplesmente ligar uma coisa na outra. E aí, como por mágica, eu fiz um elo de ligação. Gente, ó, agora eu já não tenho tanto tempo assim, né? E se nós fizéssemos isso aqui, ó? Lembra? Esse aqui foi aquele corte que eu fiz ontem, né? Você vai dizer, Senhor, que medo! Ó, aqui ela já tá curta, que foi o que eu mostrei pra você ontem. Então, se nós fizéssemos o seguinte, ó, rapidinho, um exercício de, vamos pensar o quê? Seções pivotantes aqui na nuca. Então, gente, vamos fazer isso aqui ó, com graduação, quem sabe? Só para recapitular para você, então, que está chegando agora, que ainda não é meu aluno, é o seguinte. Graduação, o que é mesmo quando o fio de cima é maior que o de baixo, mas não cobre? Então, ó, vou fazer uma graduação simples aqui. Percebe? O de cima é grande, o de baixo é pequeno. Então, eu vou cortar aqui, ó. E vou deixar um véuzinho. Tá? Repara, o de cima é bem maior que o de baixo e não cobre. Quando eu baixo, ele não cobre o de baixo. Então, é sinal que é uma graduação mesmo. E eu vou só seguir isso assim, simples assim, ó. Enxerguei o guia, segurei e cortei. E deixei o véu. Olha que moleza. Ó, enxerguei o guia, aí é que eu seguro, tá, gente? Então, ó, espero que isso faça sentido para você. Antes de enxergar o guia, ó, eu deixo o pente trabalhar por mim. Eu tô aqui de boa, então não fico todo maluco, tá? Ó, cuida da sua coluna, porque não faz sentido, né? Quando a gente estiver lá na idade adulta, quando eu estiver lá com 70 anos, e eu tô todo zoado, todo machucado, né? Então, ó, cuida da sua coluna, repara. Deixa o pente mostrar o guia. No momento que você enxerga o guia, aí sim eu seguro e corto. Então, olha só, uma graduação, aquilo que a gente treme nas bases. Olha que moleza. Ó, mesmo trabalhando dessa maneira maluca, pensando em exercícios, você vai ver que o encaixe é super legal. Eu vou dar uma continuidadezinha aqui de cima, que eu nem lembrava que eu tinha feito ontem, tá? E aí, gente, para pensar de que forma isso pode impactar positivamente a sua carreira. Sabe? De forma que você, ao entender a técnica, você se sinta absolutamente livre a fazer qualquer coisa que você imagine. Então, olha só, sem nada, sem mágica, você vê que ele vai encaixando legal, né? Ó, tem um fiozinho aqui em cima que não foi cortado, que está ali no limiar, né? Nem na frente nem atrás. Eu vou ligar ele por esse painel aqui, ó. Vamos enxergar um guia, ó, algum ponto que faça convergência entre o que eu fiz na frente e o que eu fiz atrás, eu simplesmente vou ligar ele assim, ó. E aí, ai meu Deus, eu vou furar assim para ele não pesar. Não, gente, desde que eu use elevação é a mesma coisa que não peso. Então, ó, eu vou cortar ele reto para você perder o medo. Olha só. Estou usando uma linha reta e ainda assim ele vai cair sem marcas.
tá? Por quê? Porque elevação é o contrário de peso. Ó, espero que eu não esteja indo muito rápido, porque agora o que a gente vai fazer? Desenha um perímetro maravilhoso e um abraço para o gaiteiro. Eu ainda tenho 9 minutos aqui com vocês. Porque às vezes, gente, sabe o que acontece? Agora o Insta tá assim, né? Quando a nossa live passa de 1 hora, eu não consigo salvar. E aí se perde. Ó, mesma coisa, tá? Tô deixando um véu e venho fazendo pro lado oposto. Ó, espero enxergar o guia e quando eu enxergo é que eu corto. Para ter certeza que eu estou seguindo uma certa racionalidade, que ele esteja ficando parecido, eu vou fazer uma conferência mecânica para ver se eles estão conversando. Aqui o meu de baixo está um pouquinho maior. E quem é meu aluno sabe, né? Que eu só faço isso por motivos educacionais, porque eu nunca erro. Olha lá. Enxergo o guia. O de cima é grande, o de baixo é pequeno. Isso é uma graduação. Opa, quase que eu deixo cair. E eu corto, deixando um véu. Lembra, gente, também, ai meu Deus, não entendi essa história de véu. Toda vez eu preciso deixar um véu, claro que não. Você pode usar um véu, você não tem que, tá? Aliás, gente, entender a técnica, por isso que eu acredito muito em estudo, né? Entender a técnica é eliminar as obrigatoriedades, é você estar livre, é você estar livre para criar aquilo que surge na sua cabeça. Por exemplo, que corte é esse aqui que eu estou fazendo? Sabe Deus, sei lá. Mas olha só que maneiro, ele já começa a ficar. Óbvio. Pô, Renato, como que você fez para ele ficar cheio aqui? Simples, gente. Porque o meu ponto de máxima expansão acaba aqui. Ó, exatamente onde o fiozinho de cima termina é onde ele vai ganhar bojo, tá? Especialmente fazendo graduação. Ó, e agora, precisamos de um perímetro maravilhoso para a gente terminar isso em alta. E você ficar, no mínimo, provocado a estudar, a pensar, a sair da sua caixa, sair da sua zona de conforto. Sabe aquele jeitinho que a gente corta sempre a mesma coisa? É assim que a gente tende a ficar, gente. Então, não deixe isso acontecer com você. Sabe por quê? A gente envelhece antes da hora. Aqui, ó. Aqui. Tá? Então, vamos lá. Um perímetro para cá. Perímetro de nuca, por exemplo, né? Olha só. Mesma história. Olha para o pente. Olha para o pente. Esquece o cabelo. E, ó. Nada de mão maluca, a tesoura corta e fica, corta e fica, corta e fica, corta e fica, corta e fica. Percebe? A distância da linha de corte do pente é regular. E olha lá o que acontece. O pente não mente, gente. Essa é a ferramenta, a ferramenta de ouro. Isso aqui, ó, nada, qualquer uma, tá? Desde que esteja cortando, tá ótimo. Show de bola. Agora, ó, quadril reto. Cabeça aqui, nada de fazer isso, tá, gente? Nada de bumbum de lado, aquelas coisas que a gente faz maluca. Ó, olhando de frente, eu tenho condição de... aumenta as minhas chances de fazer um perímetro bom, para você continuar gostando de mim. Então, olha lá. Olho para o pente e sigo a linha que eu criei aqui, ó. Corto e fico, corto e fico, corto e fico, tá? Nada de mão maluca, nada de ficar mordendo o cabelo assim, ó. Corta e fica, corta e fica, corta e fica. Hoje uma aluna do nosso curso online me falou sobre isso, sabe? Ah, Renato, puxa, eu tenho dificuldade de fazer perímetro. Eu falo, bem-vindo à família. Para mim também é difícil, tá? Não se iluda. Eu faço isso e faço e faço e faço e faço e fazendo, eventualmente vai ficando mais fácil. Você acha que eu acerto todas as vezes? Claro que não, mas olha só que perímetro lindo. E agora vamos fazer a ligação, ó. Aqui eu saí de um cabelo muito curto, esse daqui tá parecendo aqueles cabelos bem doidões dentro das coleções europeias, mais ousadas. Mas, gente, a brincadeira é exatamente essa, tá? Quando eu tenho painéis bem cortados, o cabelo vai funcionar. Ó, vamos resolver isso aqui, essa loucura, esse dente aqui, ó, da mesma forma que eu resolvi na frente. Pensa nisso como ponto A e pensa nisso aqui como ponto B. Tudo que eu preciso fazer é ligar, olha só. Vou pegar esses dois painéis. Tá aqui meu ponto A, aqui o ponto B. Olha só. Simplesmente vou ligar. E essa é a loucura, tá, gente? A gente acha que fazendo isso aqui, ó, é mais legal. Ao contrário. Isso vai te dar uma dificuldade de enxergar aquilo que você fez. Deixa para texturizar, se houver necessidade. Se você achar que é necessário, quando o cabelo já estiver pronto. Tá? Para você... Quanto menos textura você precisar aplicar para fazer com que o cabelo funcione, melhor, tá?
melhor. Então observa lá. Aqui, por exemplo, ó, nem sei se dá pra ver muito bem, gente. Repara, a passagem tá sensacional, ele tá bem divertidinho. Tá vendo? Tá ficando interessante, né? Aqui sim, ó, eu continuo achando ele sólido demais. Então como é que a gente tira mesmo? Ó, vou usar um pouquinho de elevação. E vou furar, respeitando o perímetro, tá? Porque se eu ficar bloqueando, se eu ficar mordendo ele como um pitbull, ele vai ficar muito vazio e eu perco a linha que eu criei. Eu acabei de criar essa linha pra mim é valiosa. Então, ó, por isso o cuidado, o respeito que eu uso deep cutting nessa região, tá? Ó, vou subir um pouquinho esse perímetro aqui, para fazer um contorno de orelha um pouquinho mais visível. Então, eu já tenho alguma coisa interessante desse lado. Vamos ver desse aqui. Nossa, e aqui, Renato, que loucura é essa? Olha, o que você visualiza? Isso, você visualiza um dente realmente? O que você pensar tá certo. Topa o desafio? Acredita em você, rapaz. Acredita em você, moça. Tá? Se tá no seu coração, se faz o seu coração bater forte, se te dá um arrepio, uma coisa de prazer, está correto. Tá correto, tá? Ó, para esse aqui, eu visualizo... Deixa eu pensar que eu visualizo. Eu vou fazer algo assim, ó. Eu vou fazer isso aqui e vou dar um jeito de fazer isso aqui com ele depois, tá? Então, ó, eu vou continuar essa linha de perímetro. Meu Deus, eu devo ter quebrado umas 450 mil regras dos anais dos cabeleireiros, né? Mas é muito legal pra gente se libertar. Ó, esse dente aqui agora, pra mim, deixou de fazer sentido. Então eu vou fazer isso aqui com ele, tá? Uma linha sutilmente arredondada. E eu adoro linhas arredondadas, eu tô bem nessa fase agora. Olha só, vou usar o pente como régua e vou deixar mais espaço. Pra quê? Pra eu poder fazer uma curva, a curva que eu quero. Ó, observa lá que eu vou fazer, ó. Corto e fico, opa. Corto e fico, corto e fico. Não fico mordendo como um cachorro, tá, gente? Percebe? Olha só como essa curvinha começa a surgir. Por que é legal de trabalhar assim, gente? Porque eu tenho densidade suficiente. Imagina se ele tivesse ficado magricelo, transparente, eu tava ferrado. Ia passar vergonha aqui com vocês, tá? Então, ó, espero que essa provocação que eu tô fazendo com vocês aqui, que seja de valia. Gente, ó, posso pedir uma ajuda para vocês? Esse jeitinho de pensar nasceu aqui no Brasil, né? Eu fiz Sassoon, isso está presente no meu DNA, mas eu sofri muito, sabe, com a barreira do idioma, do dinheiro, para conseguir trazer essa cultura, né, de corte. E aí, o Criadores, eu morro de orgulho de dizer que é uma técnica 100% brasileira, nasceu aqui. E eu já tive a oportunidade de mostrar, eu já fiz trabalhos do Criadores no Japão, na Alemanha, em muitos lugares, muito legal. Então me enche de orgulho, mas eu preciso muito que isso seja conhecido, para que mais pessoas se sintam bem, para que mais pessoas se sintam provocados. Então se você já curte o trabalho do Criadores, conhece a minha, a Dani, a Daíse, a Cris, essa família que faz o Criadores, por favor, ajuda a gente, tá? Ó, eu só tenho mais 36 segundos. Ó, eu quero muito que isso tenha servido de provocação para vocês, tá? E você fala, Renato, mas aqui eu queria mais textura, eu quero... Gente, ó, eu já dei ideias para você, agora você pega sua sogra, sua irmã e desce a lenha, tá? 20 segundos agora. Gente, ó, depois vocês me mandam um oizinho, só para saber se eu tô no caminho certo, sabe porque eu vou ficar provocando vocês durante essa quarentena, para que a gente se sinta feliz de novo, provocado. Eu tô doido, só vamos cortar o cabelo. Então... eu tenho certeza que vocês estão assim também. Tá, gente? Vocês me ajudam? Então, por favor, manda esse recado pra gente, manda esse recado pra frente, tá? Um beijão.